todos! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de História Geral e História do Brasil. E nessa aula 4, nós daremos continuidade no assunto acerca do que foi a Operação Lava Jato e os principais pontos da cronologia dessa operação no que tange aos processos e condenações contra o ex-presidente Lula. Além da operação ser um fato histórico, a condenação e prisão de um ex-presidente por crime de corrupção é algo inédito, né? É algo realmente novo em relação à nossa história atual. Então, é importante a gente entender como se deu, como se chegou na questão das acusações, dos processos em si e, finalmente, nas condenações. Haja visto também que houveram muitas informações veiculadas na mídia de maneira desencontrada, né? Informação não faltava. A questão era ter um compilado dessas informações para que todas as pessoas pudessem entender a cronologia dos fatos. Bem, num resumo, em relação ao resultado de tudo isso, nós temos que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou quase 2 anos em prisão em regime fechado, numa penitenciária em Curitiba, no estado do Paraná, devido a 2 condenações na Operação Lava Jato. Porém, no início de 2021, essas condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Edson Fachin, e também vamos entender o que motivou essa anulação após a condenação. Bem, o início de todo o processo. Em março de 2016, que a gente sabe que nesse período também estava ocorrendo todo o processo de acusação e início do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em paralelo, a Lava Jato estava em sua 24ª fase, ou seja, né, uma operação que teve diversas fases. Em cada fase, houveram novas descobertas em relação ao esquema de corrupção da Petrobras e novas acusações, processos e também diversas prisões. E essa 24ª fase da operação, ela ficou marcada pela acusação do envolvimento de empresas do ex-presidente Lula com repasse de verbas públicas para empreiteiras. Isso tudo, né, relembrando, através da empresa estatal Petrobras. A partir da acusação, tanto o ex-presidente Lula quanto a sua defesa, os seus advogados passaram por uma série de depoimentos, de acusações a serem explicadas, defendidas. Então, foi um processo de certa forma longo. Nesse período, houveram diversos protestos contra e a favor da Lava Jato, como eu já havia dito, né, na aula anterior,
e esses protestos ficaram mais contundentes, mais fortes, após as acusações contra o ex-presidente Lula. Então, quem era contra, né, ficou mais intenso, contra a Lava Jato, contra as acusações, e quem era a favor ficou ainda mais intenso, né, por acreditar em todas as evidências que estavam sendo mostradas contra o ex-presidente, contra o PT de maneira geral. Em maio de 2016, houve a primeira denúncia formal em relação a provas, né? Provas que pudessem comprovar esse, né, esse processo de corrupção que envolvia a Petrobras, envolvia o ex-presidente Lula. Uma das provas dos fatos apresentados pela denúncia do ex-presidente é o envolvimento de acordos entre o ex-presidente, né, suas empresas e empreiteiras que tinham interesse de negociar com a Petrobras, foi a reforma, né, a possível compra e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Então, o procurador Deltan Dallagnol, que faz uma denúncia contundente contra o ex-presidente Lula, afirma que Lula não só participava do esquema de corrupção na Petrobras, como ele era o mandante máximo, ele que ditava as regras de todo esse esquema. E que o triplex no Guarujá era uma evidência física do que as propinas viriam a comprar e a beneficiar pessoalmente o ex-presidente Lula. Essa é a foto do triplex do Guarujá, né? Ali uma cobertura, né, no condomínio aí de alto luxo na cidade do Guarujá. Em dezembro, ainda de 2016, teve também uma primeira denúncia envolvendo o Instituto Lula. Então, o Ministério Público Federal acusa, né, o ex-presidente Lula de usar dinheiro de propina envolvido nesse processo de corrupção na Petrobras para comprar um terreno e construir uma nova sede do Instituto Lula num imóvel em São Bernardo do Campo, e um imóvel que ficaria ao lado do apartamento do ex-presidente Lula. Então, conforme a denúncia do MPF, o grupo Odebrecht é quem pagou a propina que veio adquirir o terreno e, por fim, né, a construção do imóvel. Mas o Lula e a sua defesa continuaram negando em todo momento qualquer tipo de envolvimento do esquema de corrupção com a aquisição desse terreno. Já em 2017, houve uma outra denúncia, que foi no caso do sítio de Atibaia, que fica no interior de São Paulo. É uma nova acusação contra o ex-presidente Lula em relação à corrupção e lavagem de dinheiro. Então, que a aquisição desse sítio em Atibaia foi uma forma de lavar 128 milhões de reais recebidos pela empresa Odebrecht, do Marcelo Odebrecht. E que Lula foi beneficiado, né, com parte desses 128 milhões
de reais, e financiou não só a aquisição, mas obras nesse sítio chamado Santa Bárbara. E que, obviamente, segundo a denúncia, o sítio, assim como o triplex no Guarujá, não estava em nome dele, e sim em nome de um terceiro, em nome de um laranja. Essa é uma foto, né, uma foto que foi bastante veiculada nas mídias, né, na imprensa do sítio em Atibaia. Em julho de 2017, houve a primeira condenação do ex-presidente Lula. Ele foi condenado a um pouco mais de 9 anos pelo caso, né, pela denúncia, a acusação, no caso do triplex do Guarujá. Então, ele foi condenado por ocultação de propriedade que foi adquirida através de propina recebida em troca de favores na empresa estatal Petrobras. Em janeiro de 2018, houve a sua condenação em segunda instância. Então, até então, Lula não tinha sido preso, né? Ele pôde recorrer, aí recorreu para a segunda instância, porém, na segunda instância, por unanimidade, mantiveram a condenação dele, né? No caso do triplex do Guarujá, para determinar a sua prisão. E aí, em abril de 2018, rejeitaram um pedido de habeas corpus para ele, ou seja, um pedido de soltura ou de que ele pudesse responder em liberdade, e o juiz Sérgio Moro, que estava encabeçando a Operação Lava Jato, determinou a sua prisão. E aí ele se entregou à Polícia Federal em Curitiba e cumpriu com a sua pena até ser solto em 2021, em Curitiba mesmo. Em fevereiro de 2019, ele já estava em prisão, ele foi condenado pelo caso do sítio em Atibaia. Foi uma condenação de quase 13 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, foi mais uma condenação para somar a condenação que ele já tinha e que já estava cumprindo pena. Porém, em novembro de 2019, teve uma possibilidade do ex-presidente Lula ser solto, mas não foi uma possibilidade atrelada diretamente a ele. O que aconteceu? O STF, o Supremo Tribunal Federal, por uma votação quase que unânime, determinou a possibilidade de derrubar a prisão de condenados em segunda instância. Ou seja, quem já estava preso poderia solicitar a soltura e quem ainda não tinha sido preso, mas estava a ser condenado em segunda instância, poderia continuar respondendo em liberdade. Com isso, no mesmo dia dessa determinação do STF, o juiz Danilo Pereira Júnior, de Curitiba, aceitou um pedido da defesa do ex-presidente da República, né, o ex-presidente Lula, autorizando ele a deixar a prisão. Então, a defesa, já sabendo da possibilidade dessa questão de condenados em segunda instância serem libertos
ser aprovada, já tinha preparado a solicitação do seu pedido de soltura e acabou sendo acatado e deu certo, né? Então, só corrigindo o que eu falei no slide anterior, na verdade, ele saiu da prisão em final de 2019, tá? Não final de 2021. Final de 2021, na verdade, ele voltou a fazer discursos políticos e tudo mais, pretendendo aí concorrer nas próximas eleições, né? Mas ainda não chegou o prazo final para que os que pretendem ser candidatos façam a sua opção. Então, oficialmente, não temos os candidatos ainda, né? Não temos os candidatos à presidência nessas eleições agora de 2022, tá? Mas, como eu disse, entender o que foi esse processo de acusação e de condenação do ex-presidente Lula é importante porque foi um fato histórico. Como eu havia dito, isso nunca tinha acontecido, de uma condenação de um ex-presidente da República do Brasil ser condenado e, de fato, para a prisão no regime fechado, né? Então, entender todos esses pormenores, todos esses detalhes em relação à nossa história nacional, à nossa política nacional, é importante para a gente entender o contexto atual no qual nós estamos inseridos, para poder entender melhor a nossa realidade atual, tá? Então, mais uma vez, espero que essas informações tenham sido relevantes, tenham sido esclarecedoras e até a próxima aula.